Seja bem-vinda ao canal Mães que Clamam pelos Filhos. Meu nome é Alice e neste dia eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus. E para começarmos, vamos orar? Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez para ser usadas por Ti. Cuida de nós, proteja-nos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos ver. Ok. Bom, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o Salmo 90, né? E esta mensagem, ela faz parte, né, da série Propósitos. E tem como título, né, Peregrinos Fiéis e Aprendizes Bem-Sucedidos. Esse sermão é de autoria do pastor Enilson Hertal de Albuquerque. E o Salmo 90 é o mais antigo e foi escrito por Moisés. É possível que Moisés tenha escrito este salmo depois que Israel fracassou em sua fé em Gades-Barneia, quando a nação foi condenada a vagar pelo deserto durante 40 anos, até que a geração mais velha tivesse morrido. Essa tragédia foi seguida de 3 terríveis eventos. Vamos lá. Primeiro, a morte de Miriam, irmã de Moisés. Depois, a morte de Arão, seu irmão. E entre essas duas mortes, Moisés desobedeceu ao Senhor e feriu a pedra em vez de apenas lhe falar. Por isso, o Salmo 90 fala sobre alguns temas fundamentais para a realidade, tanto de Moisés como nossa também. Ela fala sobre o eterno, o Deus eterno e os seres humanos frágeis, a vida e a morte, o significado da vida neste mundo confuso e difícil. Mas como foi que Moisés se tornou um homem de Deus depois de passar por 3 etapas tão aparentemente de insucesso em sua vida? Sim, ele passou 40 anos terminados em fracasso na terra pagã do Egito. Depois, 40 anos como um humilde pastor de ovelhas em Midian. E 40 anos liderando uma marcha fúnebre pelo deserto, um total de 120 anos de peregrinação. Apesar de não ter tido uma vida fácil, Moisés triunfou e neste salmo compartilha seus insights para que também possamos ter forças para a jornada, terminando-a bem. E a gente vê que Moisés ele dá para nós algumas dicas muito importantes. Somos viajantes neste mundo e Deus é o nosso lar. Sim, a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Vamos lá. Moisés inicia suas reflexões afirmando que Deus é eterno. No Salmo 90, verso 1 e 2, ele diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Sim. Em contrapartida, Davi apresenta quem somos nós neste mundo. 1 Crônicas 29, 15, diz o seguinte: porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Para todos os mortais, a vida é uma peregrinação que se estende do nascimento à morte. Para os cristãos, é uma jornada da terra para o céu, mas o caminho não é fácil. De acordo com Jacó,
Os 130 anos da sua peregrinação foram poucos e maus. Jacó lhe respondeu para José: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Gênesis 47, verso 9. Moisés fazia de Deus o seu lar. Sim, voltando para Moisés, seus primeiros 80 anos da vida foram relativamente tranquilos. Primeiro no Egito e depois em Midian. Depois disso, passou 40 anos no deserto, liderando uma nação de ex-escravos murmuradores, que nem sempre aceitavam sua liderança, nem lhes davam o devido valor. Números 33 cita o nome de 42 lugares diferentes nos quais Israel acampou ao longo de sua jornada. Mas onde quer que Moisés morasse, Deus era seu lar. Sempre foi o seu lar. Moisés não viveu com o Senhor, ele viveu no Senhor, pois Deus era o seu lar, o seu único propósito e norteador. Isto quer dizer que Moisés escolheu permanecer no Senhor e encontrar forças, consolo e ajuda para as responsabilidades de cada dia. Sim, e nós também devemos fazer a mesma coisa, sabia? Moisés, ele não se importava aonde ele estava. Deus era com ele. Ele estava diante de Deus em todos os momentos. E curioso que ele armava uma tenda especial do lado de fora do acampamento de Israel. E lá se encontrava com o Senhor. Êxodo 33, de 7 a 11, diz o seguinte sobre esse episódio. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhava pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um, à porta de sua tenda, adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Que coisa linda, não é, irmãs? Não é, queridos? Deus falava com Moisés face a face. Nós devemos permanecer enquanto Deus prepara o cumprimento de sua aliança. Sim, precisamos ficar firmes diante de Deus. Devemos todos fazer do Senhor nossa morada, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Salmo 91, 9. Por vezes, Moisés dirigia-se a Deus como Elohim, o Deus de poder e o Deus da criação. Salmo 90, verso 2 diz: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Para as pessoas do mundo antigo, as montanhas simbolizavam tudo que era duradouro e confiável. E para o povo de Israel, as montanhas representavam o Deus eterno. Segundo Coríntios 5, 1 e 2, sabemos que, se a nossa casa terrestre,
deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eterna. Perdão, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E, por isso, neste tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Uma vez que vivemos na frágil estrutura da casa terrestre deste tabernáculo, devemos atentar para o que ele disse. Deuteronômio 33, verso 27 diz: O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Um dia, Deus chamou Abraão e fez com ele uma aliança. Apresentou-lhe um propósito grandioso. Dentre as promessas que Deus fez a Abraão, uma era que sua descendência herdaria uma terra. Mas o cumprimento não seria imediato. Deus projetou o cumprimento dessa promessa para 400 anos no futuro. Sabe-se com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. E tu irás para os teus pais em paz, será sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrades. Gênesis 15, versos 13, 15, 16 e 18. Enquanto não se passassem 4 longos séculos, Abraão e seus descendentes seriam peregrinos na terra. Mas por que tanto tempo? Gênesis 15, verso 14 e 16 diz o seguinte: Mas também eu julgarei a gente e que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Amadas, a misericórdia de Deus é algo sensacional. Deus esperou 400 anos para ver, para interceder, para ajudar aquele povo a se voltar para eles. Olha o que diz o verso 16 no final. Porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Deus foi paciente com aquele povo. Que Deus misericordioso. Ele esperou para recompensar os seus 400 anos por misericórdia dos ímpios que viviam naquela terra. Abraão morreu. Depois dele vieram Isaque, Jacó, Levi, Coate, Arão e Moisés. E o mesmo Deus os conduziu e abençoou. Para todos esses, Deus foi um lar, pois todos morreram sem seu lar definitivo, a terra prometida. Aqueles que possuem antepassados tementes a Deus, certamente têm uma herança valiosa e devem ser gratos por ela. Enquanto não chega o momento de Deus cumprir sua aliança conosco, o convite de Jesus é que nós permaneçamos, que nós sejamos perseverantes neste propósito de seguir e amar a Deus. Somos aprendizes. Sim, a vida é a nossa escola. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, mas as lições que aprendeu em sua caminhada com Deus tiveram um propósito para além de qualquer projeto terreno. Por isso, convido você para revisar as lições fundamentais que devemos aprender na escola da vida. Nossa existência aqui na Terra é breve.
Devemos usá-la da melhor maneira possível. Se não houvesse pecado no mundo, não haveria sofrimento nem morte. Mas os seres humanos, feitos de pó, rebelaram-se contra o Deus do universo e tentaram revogar a lei do pecado e da morte. Gênesis 3,19 tem um finalzinho que diz assim: porque tu és pó e ao pó tornarás. Agradecemos a Deus pela ciência moderna e pelo ministério de profissionais competentes da área da saúde, mas não podemos negar a realidade da morte, nem adiá-la quando chegar a nossa hora. Porém, queridas, você que está aqui nos ouvindo, a escola da vida é uma preparação para a eternidade com Deus. E sem Ele, não podemos aprender nossas lições, passar nas provas e progredir do jardim da infância para a pós-graduação. À medida que envelhecemos, compreendemos cada vez melhor que a vida é curta e passa rapidamente. Dessa forma, é importante lembrar que Deus habita na eternidade e não é limitado pelo tempo. Pode condensar vários anos de experiência e de trabalho no tempo de vida de uma pessoa, ou fazer os séculos passarem num instante, como os dias da semana. 2 Pedro 3,8. Comparada à eternidade, até uma vida longa é como o dia de ontem, que passou, ou como a troca de guarda enquanto dormimos. Uma vigília, né, durava 4 horas. Somente Deus é eterno, e nós, seres humanos, somos como objetos levados pela enchente, ou como a erva que aparece e logo murcha. Sim, e o Salmo 90, nos versos de 3 a 12, ele fala sobre essa transitoriedade que é a vida humana. Entenda que entenda que é Deus quem ordena. Tornai filho dos homens. Devemos temê-lo, honrá-lo e usar nossa vida para a sua glória. Esse é o nosso propósito, sabe, amadas? Glorificar o nome de Deus. Devemos ter tal devoção como principal propósito da nossa vida. Na escola da vida, os alunos que aprendem mais são os que percebem que quanto menos se espera, o sinal pode bater, indicando o fim das aulas. E não há como controlar isso. Então, aproveite o tempo de vida que você tem. Busque ao Senhor. Tenha uma vida, faça Ele a sua morada. Sabe, a vida pode ser difícil, mas viver é o único modo de amadurecer. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos, como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Salmos 90, versos 7 a 11. Nos versículos 7 a 11, Moisés reflete sobre a experiência triste de Israel em Cades-Barneia, quando a nação se recusou a obedecer ao Senhor e a entrar na terra prometida. Essa decisão insensata resultou em 4 décadas de tribulações e de provas no deserto, enquanto a geração mais velha ia morrendo gradualmente, com exceção de Josué e de Caleb. Quando a nação voltou a Cades-Barneia, 40 anos depois, aqueles com 20 anos de idade então estaria beirando os 60.
E Moisés considerava que o limite de idade para o ser humano era de 80 anos. Ele morreu com 120 anos e Josué com 110. Mas o rei Davi tinha apenas 70 anos quando faleceu. Da geração de adultos acima de 20 anos que saiu do Egito, 600 mil homens, todos, menos 2, morreram no deserto. Na escola da vida, a maioria é reprovada porque não quer se submeter aos propósitos divinos. Ninguém gosta de pensar na ira de Deus, mas cada cruz fincada no chão, naquela caminhada fúnebre pelo deserto ao longo de 40 anos, era uma lembrança era uma lembrança de que o salário do pecado é a morte. Cada nota de falecimento que vemos no jornal também nos recorda o mesmo fato. Terminamos os anos como um breve pensamento e nos admiramos de como tudo passou tão depressa. Assim, este é o momento de pedir a Deus sabedoria para nos tornarmos seus bons alunos, lembrando sempre que não contamos nossa idade em dias, mas sim em anos. No entanto, precisamos viver um dia de cada vez, pois não sabemos quantos dias ainda nos restam. Uma vida centrada no propósito divino é constituída de dias bem-sucedidos que honram ao Senhor. Sim, não sabemos quais serão os dias que ainda teremos pela frente, mas que esses dias sejam bem-sucedidos, porque estamos honrando a Deus, porque Deus é o nosso educador. Sim, o Salmo 90, versos 3 a 12, ele tem a síntese, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Sem dúvida, a vida é uma escola difícil e Deus nos disciplinará se não aprendermos as lições e desprezarmos a sua vontade. Sim, não tenha dúvida disso. Se estamos na escola da vida, vamos muitas vezes sermos reprovados, mas com certeza temos um Deus que está ansioso para nos aprovar para o céu. Somos cristãos e o futuro é o nosso aliado. Pois é, irmãs, você que está assistindo, mas a história não termina aí. Voltemos lá ao Salmo 90, versos 13 a 17. Se o futuro é nosso aliado, o Salmo fala de vida e não de morte. Apesar da moldura sombria que envolve este salmo, falando sobre a transitoriedade da vida, sobre as dificuldades que passamos enquanto passamos por ela, sua ênfase é sobre a vida e não sobre a morte. É importante entender que as experiências passadas e presentes da vida nos preparam para o futuro aqui, enquanto a vida, como um todo, nos prepara para a eternidade, para a vida eterna, uma vida que não terá mais as lutas que temos hoje aqui. Mas se o futuro é o nosso aliado, o amor e a compaixão de Deus nunca falharão. Essa oração final enfatiza a compaixão e o amor de Deus que nunca falham, e seu desejo de nos dar alegria e satisfação, mesmo em meio às dificuldades da vida, e sua capacidade de tornar nossa vida relevante para a eternidade. Quando Jesus Cristo, quando Jesus Cristo é nosso Salvador e Senhor, o futuro é nosso aliado. Quando Moisés disse, volta-te, ele deu a ideia de voltar o rosto, deixar a ira e mostrar o resplendor da sua face.
A pergunta, até quando? Até quando? Aparece com frequência na palavra de Deus. Nós também perguntamos muitas vezes, até quando, Senhor? Até quando? Enquanto peregrinamos nesta vida, nós também fazemos esta pergunta. Porém, se o futuro é nosso aliado, seremos saciados em nossas necessidades básicas. No versículo 14, Moisés diz: sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Aqui ele pode estar se referindo ao maná que caía a cada manhã, 6 dias por semana, e supria as necessidades físicas do povo. É bom lembrar que o maná era um retrato de Jesus Cristo, o pão da vida. O maná sustentou a vida dos israelitas durante quase 40 anos. Mas o que Jesus nos deu, o pão da vida, é bem mais que 40 anos. É a vida eterna. Quem começa o dia com o Senhor e se alimenta da sua palavra, caminha com ele ao longo do dia e desfruta de suas bênçãos, o sustento é certo. O fortalecimento da sua vida espiritual é certa. Sim. O sustento da palavra permite-nos ser peregrinos fiéis, ainda que isso seja observado apenas no futuro eterno. É verdade. Talvez aqui nós não venhamos o resultado dessa perseverança, dessa busca diária, mas no futuro nós teremos a vitória final. Se o futuro é nosso aliado, então a compensação está na nossa frente. Talvez só seremos capazes de compreender o valor de certas compensações na vida depois de entrarmos na eternidade. Moisés pediu a Deus que desse a ele e a seu povo tanta alegria no futuro quanto as tristezas que haviam experimentado no passado. E, na verdade, Deus prometeu a seus filhos bênçãos mais numerosas do que os fardos que carregam. E ele é fiel ao cumprimento de sua promessa, ainda que seja no futuro ou até na eternidade. Se ele prometeu, ele vai cumprir. A glória vindoura excede em muito o sofrimento que suportamos hoje. Você talvez pense que não é possível alguém sofrer tanto quanto você. Não sei, mas sei que o futuro nos reserva algo maravilhoso se estivermos fiéis e alicerçados em Deus. Moisés, por sua vez, perdeu a calma e não pôde entrar em Canaã, mas chegou à terra prometida com Jesus, compartilhando a glória de Deus e com Elias e 3 dos discípulos no Monte da Transfiguração. As dificuldades não compensadas pelo Senhor aqui na terra são compensadas no céu. Tenha essa certeza. É possível que, por vezes, Moisés sentisse que seu trabalho era temporário e vão, que não valia a pena. Em várias ocasiões, o povo o magoou profundamente e entristeceu seu espírito. Ele se sacrificou para servir aos israelitas e esse povo, né, na qual Moisés servia, nunca lhe deram o devido valor. Porém, nenhum trabalho realizado para o Senhor ficará sem recompensa, assim como todos aqueles que se entregam para viver o propósito divino. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. 1 João 2,17. Como mãe, eu busquei educar meus filhos no caminho do Senhor. E eu sempre ensinei para eles que tudo que eles viessem a fazer, eles precisavam fazer bem feito. Fosse o que fosse. E que eles sempre entendessem que o que eles estavam fazendo, antes de tudo, principalmente na obra de Deus,
era para Deus e não para os homens. Não interessasse o que fosse. Faça tudo o que vier à tua mão, faça bem feito, como se fosse ao Senhor. Sim, queridas. Hoje nós estamos aqui com a nossa vida talvez um pouco tumultuada, eu não sei qual é a sua realidade, mas o que vier à tua mão para fazer, faça da melhor maneira possível, como se fosse para Deus. O Salmo 90, no verso 12, ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. O favor do Senhor não nos abandona em nossa velhice, nos tempos de aflição ou quando nos encontramos com a morte. As bênçãos do nosso trabalho e testemunho terão continuidade. No versículo 13, Moisés chama Deus de Jeová, o Deus da aliança, que nunca quebra suas promessas. Esse é o Deus que amamos, adoramos e a quem servimos. A vida é curta e por isso Moisés ora com esse verso: ensina-nos a contar os nossos dias. A vida é difícil e por isso ele pede: confirma as obras das nossas mãos. Deus respondeu a essas orações de Moisés e fará o mesmo por nós. O futuro é nosso aliado, quando Jesus é nosso Salvador e Senhor. Entregue hoje a sua vida a Jesus. Coloque tudo no seu altar e faça dele o seu exemplo. Siga aquilo que Jesus nos ensina na sua palavra. Às vezes, nós vacilamos, erramos, caímos, mas na escola da vida, temos um mestre que está sempre disposto a nos erguer quando caímos, quando erramos. Que hoje você repita esse verso aí no seu coração. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Que Deus nos abençoe. Eu espero vocês no próximo encontro, para que juntos possamos refletir nesse grande amor de Deus para conosco. Confie nele e faça dele o seu guia. Oremos. Pai querido, neste momento, nós colocamos a vida de cada pessoa que estará ouvindo esta mensagem. Que ela faça de ti o seu guia. Que cada um de nós possamos, por intermédio do teu Santo Espírito, fazer a tua vontade, seguir o seu exemplo. Salva-nos, Senhor, e nos ajude a cada dia a perseverarmos na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Até uma próxima, viu? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. A cada um de vocês que está aqui nessa transmissão. Se você gostou, curte, compartilhe, para que mais pessoas também possam ser alcançadas por esta mensagem. Tchau, tchau.